Olá, meu nome é Lucas e eu faço parte do grupo Investidor de Verdade. Se eu pudesse dizer a transformação que esse curso está fazendo na minha vida, porque tem pouco tempo que eu estou fazendo o curso, ainda estou aprendendo muita coisa nele, eu acho que o que eu posso dizer de transformação é desmistificar o investimento por uma pessoa comum. Porque antes de começar a fazer esse curso, eu pensava que ser um investidor era uma coisa muito complexa, tinha que entender de mercado financeiro, tinha que entender de todas aquelas curvas, de todos aqueles números, aqueles cálculos. Você precisava ser uma pessoa perita no assunto. E isso é bastante interessante porque eu acho que muitas pessoas têm essa visão de que para investir você precisa entender de economia, tem que entender de finanças, tem que entender absolutamente, tem que ser um perito no assunto. Então, eu achava que investir em mercado financeiro, por exemplo, investir em ações, era uma coisa feita para quem trabalha no mercado financeiro. Então, eu sempre pensava que você precisava ter uma pessoa, ser assessorado por alguém de uma corretora de investimentos, por exemplo. Você precisava ter um intermediário, digamos assim. E quando eu comecei a ver os conteúdos publicados pelo Matheus no canal dele, né, do Investidor de Verdade, falando sobre o investidor de verdade, pela primeira vez ele falou sobre investimentos na minha vida, e olha que nem na faculdade eu tive esse tipo de orientação, e eu sou formado em ciências econômicas, e na minha faculdade eu não tive esse tipo de orientação, e eu esperava muito disso, mas o Matheus chegou como se fosse uma pessoa iluminada, e mostrou algumas pequenas ideias, que simplesmente me fizeram pensar, cara, ele tá falando de um jeito que eu nunca vi alguém falar. Eu não sei, mas eu preciso ver o que esse cara tem a dizer pra mim. E quando eu participei da semana do Investidor de Verdade, eu vi alguns insights que ele foi ensinando, algumas ideias que ele foi passando, e ele falou de uma forma, como eu tenho essa formação de economista, eu tenho esse viés de entender um pouco mais as coisas. E aí ele foi falando as coisas e eu fui percebendo como que fazia sentido tudo que ele falava. E eu parei para pensar assim, cara, como que isso faz sentido? Agora eu entendo pelo menos um pouco de como que as coisas funcionam em termos de investimentos e por onde eu posso e que caminho eu posso trilhar para investir por mim mesmo, sem precisar de ninguém, sem depender de ninguém e sem ser uma pessoa completamente alheia ao assunto, sem ser completamente sem noção. Então, desde que eu comecei a fazer o curso e aprender algumas coisas, que eu ainda estou fazendo o curso aos poucos, como que ele desmistificou tantos conhecimentos a respeito de ser investidor, né? Como que você pode fazer isso com tranquilidade, como que você pode fazer isso com segurança, como você não precisa de intermediários para fazer isso, você só precisa saber as ideias principais a respeito daquilo e ter uma metodologia. Acho que isso é o mais importante do Matheus, ele tem uma metodologia bem estruturada, pronta, bem explicada, em que você tem que olhar aquilo que realmente importa para você fazer os seus investimentos, gastar 20, 30 minutos no mês, não precisa gastar mais do que isso. Então isso foi maravilhoso para mim. Eu ainda estou na parte inicial de ser um investidor, estou compondo minha reserva de emergência, mas sem dúvida alguma eu quero aplicar todos os conhecimentos que ele me ensinou. Eu acho sensacional essa ideia de você ter autonomia sobre a sua decisão de investir. Você fazer por si mesmo, sem precisar de ninguém. E mais importante, consciente de todas as escolhas que você faz. Então, se tem uma coisa que foi maravilhoso começar a fazer esse curso, é essa desmistificação de você ser um investidor. E eu recomendo esse curso, essa mentoria para qualquer um. O Matheus, ele é um cara sensacional, ele tem muita coisa boa para ensinar. Então, é isso. Investidor de verdade, aqui vou eu.